Oi, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa quinta aula do módulo de Zoologia de Cordados e hoje nós comentaremos aqui acerca dos répteis. Então vamos lá. O que é importante a gente se atentar já de antemão aqui sobre os répteis? É importante já que vocês saibam que se trata aqui de um grupo parafilético, ou seja, a gente vai ter aqui um contexto no qual você vai ter répteis atuais, répteis já extintos, e a classificação aqui dos répteis é muito complexa porque, na verdade, ela não vai dar origem somente aos répteis atuais, vai ter aí uma bifurcação de um ancestral em comum que vai dar origem às aves, por exemplo. Então, é um pouquinho mais complexo a forma da gente avaliar aqui os répteis. Mas de maneira bastante simplificada, eu quero que vocês entendam que os répteis são aí subdivididos em alguns filos, então esquemata, o quilônios, o crocodila, o rinocefalia e etc. Então aqui os esquematas são muito bem representados por serpentes e lagartos que apresentam escamas, os quelônios são muito bem representados por tartarugas, cágados, jabutis. Então, são animais que estão aqui no ambiente marinho, de água dulcíola, também tem representantes terrestres, tá? Nós temos aqui os crocodilianos, representados pelos crocodilos de jacaré, que apresentam placas córneas. Nós temos aqui os rinocilifilias, muito bem representados pelos tatuaras, que são endêmicos da Nova Zelândia. Mas a gente vai comentar brevemente, sem ficar fazendo muita firula aqui, sobre o que é importante para o vestibular, beleza? Então vamos lá. Como eu falei anteriormente, quando a gente está falando aqui acerca dos répteis, é importante que vocês se atentem que se trata de um grupo parafilético. Ou seja, você vai ter aqui, dentro desse contexto, o Reptilia, que é um grupo monofilético, que tem incluso aqui as tartarugas, aves, dinossauros e as cobras e lagartos. Todavia, a gente não estuda as aves dentro aqui dos répteis, então a gente vai adentrar aqui no mérito de um grupo parafilético de fato, tá bom? Um detalhe que eu acho que é interessante que vocês se atentem é que a diversidade de insetos ela está diretamente atrelada com a diversificação dos insetos aqui no ambiente terrestre. Por quê? Nós veremos que, de certo modo, os insetos acabam sendo uma fonte abundante de alimento para esses répteis aqui no contexto do ambiente terrestre. Não menos importante, um outro detalhe é que a gente vai perceber que agora os répteis de fato são os primeiros animais a apresentarem algumas adaptações que vão permitir de fato a conquista plena do ambiente terrestre, tá? Então, nesse sentido, pensando agora em contextos evolutivos, o que a gente precisa se atentar acerca aqui dos tetrapodes? Nós temos aqui três linhagens evolutivas que levam aqui ao desenvolvimento das formas viventes. Nós temos aqui a forma Aniceptoda, que é muito bem caracterizada por ter um crânio que não apresenta fossas temporais atrás das órbitas, muito bem representada pelas tartarugas. Nós temos aqui o Diapsida, que é um crânio caracterizado por apresentar dois pares de fossas temporais. Então, está presente aqui em todos os répteis atuais, com exceção de tartarugas e as aves. E nós temos aqui a Synapsida, que é agora um representante que tem um crânio caracterizado por apresentar um único par de fossas temporais, localizado nas têmporas, tá? E está muito bem atrelado com répteis que deram origem aos mamíferos e mamíferos atuais, tá bom? Então tem aqui os diapsidas atuais, então a gente encontra aqui em crocodilianos, em aves, mas eu quero que vocês se atentem que a grande sacada quando a gente fala de réptil humano é o seguinte: eles precisaram de três características fundamentais para conquistar o ambiente terrestre de forma definitiva. Primeiro, evitar um processo de desidratação. Acrescido a isso, eles precisaram adaptar o seu processo de respiração. Nós havíamos comentado lá nos anfíbios que já começa a ter aí a presença da respiração pulmonar. Todavia, quem vai fazer a respiração pulmonar e, consequentemente, conquistar o ambiente terrestre de fato são os répteis. E por fim, a gente tem que pensar agora no próprio processo reprodutivo, porque vejam, tanto nos peixes quanto nos anfíbios havia-se uma dependência da água para o processo reprodutivo. Com os répteis, não. Aqui há um processo de independência de água e, consequentemente, isso viabiliza um processo reprodutivo com maior sucesso.
Então a gente vai ver que existe um aparato de várias características que são importantes para a gente conversar acerca aqui dos répteis. A própria questão da respiração pulmonar, a questão da pele apresentar escamas, ser queratinizada e permeabilizada, a questão dos anexos embrionários, a própria questão do tipo de excreta que vai ser liberado, no caso aqui ácido úrico, mas nós temos alguns representantes que liberam ureia a depender da quantidade d'água. A própria questão do ovo com casca, e aí vai ter várias estruturas que a gente vai conversar mais adiante, tá bom? Mas isso daqui é um spoiler de tudo que a gente vai conversar agora acerca dos répteis. Então, iniciemos aqui pela própria questão que os répteis são animais amniotas que não são aves ou mamíferos. O que significa isso daqui? Eles apresentam um amínio, que é uma estrutura que vai proteger os ovos e, consequentemente, isso aqui acaba viabilizando a independência da água para o processo reprodutivo, tá? Muito menos, não menos importante, a gente precisa se atentar que são animais que apresentam uma pele hipermeabilizada, mas hipermeabilizada pelo quê? Por queratina. Então, quando a gente olha um réptil, a grande sacada é que eles apresentam aqui escamas, placas e etc. Elas são extremamente importantes no sentido de hipermeabilizar a pele e, consequentemente, evita o processo de desidratação. E além disso, um detalhe interessante é que esse processo de hipermeabilização da pele acaba fazendo com que haja um abandono total da respiração cutânea. Logo, a gente vai ver que, como consequência imediata disso, o próprio processo de respiração ele precisa mudar. E aí vai dar agora, sair de uma respiração cutânea para uma respiração estritamente pulmonar, tá? E aí, como eu falei para vocês, a respiração aqui vai ser exclusivamente pulmonar. Então, eles vão ter aqui pulmões paraquimentosos. Então, nesse sentido, vocês vão ver que a superfície de contato aqui é muito maior e isso viabiliza o processo de trocas gasosas, o processo de difusão, tá bom? Muito diferentemente do que nós havíamos discorrido lá nos anfíbios. Eram saltos pulmonares, mas o processo não era tão efetivo, tá? Muito aquém disso, o outro detalhe interessante é que quando a gente comenta aqui acerca dos répteis, um detalhe interessante é que eles apresentam na sua estrutura ocular, pálpebras, membranas nictitantes, glândulas lacrimais, o que consequentemente é um passo bastante significativo para evitar um ressecamento das pálpebras, dos olhos, perdão, e etc, tá bom? Então, consequentemente, o processo de percepção visual fica muito mais acurado. Outro detalhe interessante é que são animais também psilotérmicos e ectotérmicos, ou seja, a temperatura corpórea ela varia de acordo com a temperatura do ambiente. Então, por exemplo, num contexto no qual você tem um aumento drástico da temperatura, para que esse animal consiga regular a sua temperatura corpórea, ele precisa se esconder numa região mais fria, porque caso contrário, se ele fica nessa região muito quente, existe aí um processo de desidratação. Diferentemente do que a gente encontra em aves e mamíferos, que são animais homeotermos, tá? Mas isso daqui é conversas para os próximos capítulos. Além disso, a gente vai ter aqui a presença de uma estrutura chamada coácula, que é uma estrutura que vai ser responsável por fazer a excreção. E olha que detalhe interessante. Nos répteis, a gente tem a excreção de ácido úrico, ou seja, é uma excreta nitrogenada menos tóxica, consequentemente demanda menor quantidade d'água para fazer a sua eliminação, tá bom? Mas a gente pode encontrar, por exemplo, o caso aqui de alguns répteis, como tartarugas, que conseguem fazer a excreção de ureia porque tem uma abundância maior da água, tá? Além disso, um outro detalhe interessante é que quando a gente comenta de um réptil, ele trata-se aqui de um animal que tem uma fecundação interna com desenvolvimento direto, ou seja, os gametas são conduzidos para o interior do corpo da fêmea, então a fecundação acontece dentro do corpo, não tem estágio larval, então, consequentemente, o desenvolvimento é direto. Eles são ovíparos ou ovovíparos, beleza? E além disso, quando a gente fala aqui de ovo, um detalhe interessante é que ele é um ovo amniótico, tá? E tem a presença aqui do amínio, que tem uma função de proteção, tem um córion, que tem função de proteção,
o alantoide, que basicamente ele funciona como uma espécie de uma fraldinha que armazena resíduos aqui do embrião, e tem o saco vitelínico, que tem como função essencial fazer reserva nutritiva aqui para esse embrião. Beleza? Então todo esse conjunto aqui, amínion, saco vitelino, alantoide, córion, são ditos como anexos embrionários, são estruturas externas ao embrião que vão ajudá-los a se desenvolver, tá bom? Além disso, a casca desse ovo ele é calcário ou córnea, o que vai garantir aqui uma proteção, tá? Então tem aqui alguns exemplos bonitinhos, ó, tartaruga, crocodilo. E além disso, um detalhe interessante é quanto à estrutura óssea. Então aqui ó, tem o esqueleto de uma cobra cascavel, de um quelônio, de um crocodilo. O que eu quero que vocês se atentem é que se trata aqui de um esqueleto completamente ossificado, com presenças de costelas e externo, tá? O que acaba viabilizando, primeiro, um suporte e locomoção extremamente eficiente, tá bom? Acerca das características agora, no que tange ao sistema cardiovascular, é importante que vocês se atentem que são animais que apresentam coração tetacavitário, ou seja, apresentam 2 ventrículos, 2 átrios. Todavia, eles não são isolados, ou seja, acontece uma mistura de sangue venoso e arterial. Logo, a gente fala que essa circulação ela é fechada porque acontece no interior de vasos, todavia ela é incompleta. Por quê? Acontece mistura do sangue arterial, tá? Além disso, é uma circulação dupla também, porque ela passa 2 vezes pelo coração. Mas incompleta porque acontece mistura. Beleza? Agora, sobre os subfilos. Nós temos aqui o esquemata, muito bem representado aqui por algumas subdivisões. Então, nós temos aqui lagartos, lagartixas, camaleões, iguanas, lagartos ápodes. Então, nós temos as serpentes, tudo aqui dentro do esquemata. São insetívoros, como o caso aqui dos lagartos, mas também tem representantes aqui carnívoros, que é o caso das serpentes, tá? Tem uma questão de controle comportamental da temperatura, então, foi como eu havia dito anteriormente. Quando você tem aqui um contexto de aumento de temperatura, esse animal ele tem um comportamento de se esconder para evitar desidratação e, consequentemente, resfriar o corpo, tá? Sofre equídese, ou seja, a pele é trocada periodicamente, tá? Então, esse corpo que é revestido por escamas, acontece aqui a muda, tá? Tem uma excreção de uma urina semissólida, que em essência é ácido úrico, tá? E as abenicinice, afibênias, perdão, se assemelham muito a minhocas porque elas vivem em buracos no solo e não possuem nem olhos e nem ouvidos externos, tá bom? Quando a gente fala de uma serpente, um detalhe interessante é que elas podem ser peçonhentas ou não. E tudo isso depende do tipo de dentição que ela possui, tá bom? Mas eu não vou me entrar muito aqui nesse mérito porque não é tão importante. Detalhe interessante é que o crânio de uma serpente é extremamente articulado, o que acaba fazendo com que haja uma expansão muito grande da boca para que haja aqui deglutição da presa, tá? Então, todo mundo já deve ter visto algum caso aí de serpentes que conseguem engolir animais muito grandes. Então, por exemplo, ó, sucuris, jiboia e a caninana, elas conseguem matar a presa por constrição, ou seja, elas se enrolam em torno do corpo dessa presa e estrangula esse animal e depois faz a deglutição dele, tá? Elas não possuem glândulas de veneno e, consequentemente, não são peçonhosas. Mas dá um detalhe interessante aqui sobre elas aqui, ó. Elas apresentam as narinas, que estão representadas aqui em vermelho, e as fossetas L'Oreal, que estão apresentadas aqui em amarelo. Ó. Essas fossetas são basicamente termorreceptores que a gente encontra aqui nas esquematas desse gênero aqui, Viperidae, tá? Nós temos aqui os quelônios, que são as tartarugas, os cárgados e os jabutis, são os únicos anipsidas atuais. Literalmente a gente pode falar que é um fóssil vivo, tá? Então tem uma carapaça, tem plastão, tá? São animais que possuem pulmões e aí as espécies aquáticas elas mergulham por apneia. São víparos, ou seja, fazem um ninho no solo e em algumas espécies a temperatura do ninho influencia basicamente na determinação do sexo da prole, tá?
Não possuem dentes, mas tem um bico córneo. E um detalhe interessante sobre os crocodílias é que eles apresentam aqui 2 átrios e 2 ventrículos. No entanto, como eu falei anteriormente para vocês, acontece mistura do sangue arterial. Então nós temos aqui uma espécie de uma abertura que a gente chama de forame de Pinasa, que acaba acontecendo aqui a mistura do sangue venoso e arterial, tá bom? São animais que têm um hábito de vida semi-aquático, ou seja, fica parcialmente na água, mas também tem aqui a conquista do ambiente terrestre. Apresentam pouca variação desde o seu registro fóssil. E um detalhe interessante é que tem um cuidado parental dos ovos, tá? Então eles são ovíparos com cuidado parental. E era isso. Se eventualmente você não for inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos e muito obrigado pela sua presença aqui, beleza? Beijão e até a próxima. Fui!